Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Newton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna, no pequeno e grande expediente e da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 27/11/2018, às 18 horas, expediente. Projeto de lei de número 87/2018, requerente, vereador João Carlos Souza dos Anjos, ementa, dispõe sobre política municipal de acessibilidade de pessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Nacional de número 13.146/2015 e o decreto de número 5.296/2004 e dá outras providências. Projeto de emenda aditiva de número 2/2018, requerente vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, ementa, dispõe sobre alterar o artigo 8º do projeto de lei de número 75/2018 e dá outras providências. Indicação de número 132/2018, requerente vereador Valmir Martins de Carvalho, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito que sejam colocados enfeites e iluminação de Natal no âmbito da cidade de Armação dos Búzios. Ordem do dia, votação única das proposições do tipo indicação de número 132/2018, de autoria do vereador Valmir Martins de Carvalho. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 27 de novembro de 2018, presidente, vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do memorando 43 de 2018, encaminhado pelo gabinete do vereador Newton César Alves de Almeida. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Newton César Alves de Almeida, Armação dos Búzios, 27 de outubro de 2018, memorando de número 43/2018, cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar a Vossas Excelências e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 27/11/2018, por já ter compromissos agendados para tratar de assuntos do nosso município. Sendo só para o presente, aproveito a oportunidade para renovar protesto de estimas e consideração. Atenciosamente, Newton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feita a leitura do memorando de número 43, encaminhado pelo gabinete do vereador Newton César Alves de Almeida. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador João Carlos Souza dos Anjos, projetos de lei de número 87/2018, a Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve, capítulo 1º, da finalidade, artigo 1º, a política municipal de acessibilidade tem por objetivo assegurar direito de igualdade, de oportunidades e condições de acessibilidade no meio físico edificado, aos transportes e às tecnologias da informação e da comunicação, ao cidadão residente ou de passagem pelo município de Armação dos Búzios, criando meios para promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Parágrafo único. A presente política tem como referência a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, sob o número 13.146, de 6 de julho de 2015,
bem como do decreto de número 5.296/2004 e o Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, que dispõe sobre a implementação de políticas municipais de acessibilidade, editado pelo Ministério das Cidades. Artigo 2º. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerada pessoa com deficiência aquela que tem por impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessário, será biosocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação de desempenho de atividade, a restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo, através do decreto, criará instrumentos para avaliação da deficiência. Capítulo 2. Dos princípios e das diretrizes. Artigo 3º. A política municipal de acessibilidade tem como princípio garantir as condições de acessibilidade no meio físico edificado, aos transportes, aos serviços de interesse público, às tecnologias de informação e de comunicação, a todo cidadão residente ou de passagem pelo município de Armação dos Búzios. Artigo 4º. Constituem diretrizes da política municipal de acessibilidade o dever de adequação das leis municipais, no que couber a legislação federal relativa ao tema de Convenção da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre os direitos da pessoa com deficiência. A competência para acompanhar, cobrar a aplicação e o cumprimento, bem como sugerir adequações da política municipal de acessibilidade e dos requisitos de acessibilidade, será do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. A legitimidade das instituições que representam pessoas com deficiência, mesmo de forma individual, para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade. Artigo 5º. São obrigações do município de Armação dos Búzios a garantia do planejamento e previsão das peças orçamentárias do município, reserva e efetiva execução dos recursos orçamentários para adequação, adaptação, planejamento e implementação de acessibilidade de forma articulada e continuada através de diversos setores envolvidos. Exigir que nenhuma obra ou serviço que requeiram mobilidade sejam planejados, implementados ou construídos sem o atendimento das mínimas condições técnicas de acessibilidade estabelecidas pela Convenção da ONU, pela Lei Nacional de número 13.146/2015 e pelo Decreto de número 5.296/2004 e pelas normas brasileiras de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Garantir que todo alvará habite aprovação de projetos de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação, de informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra com destinação pública ou coletiva e ainda a outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza tenha a liberação sem atender os itens de acessibilidade determinados pela Convenção da ONU, da Lei Nacional de número 13.146/2015 e do Decreto Federal de número 5.296/2004, assim como se respeitam as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, bem como aquilo que o interesse público assim exigir. Exigir que repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos dispensem atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem o tratamento diferenciado e atendimento imediato nos termos da Lei Nacional de número 10.048, de 8 de novembro de 2000, para as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo, sem prejuízo da observância da Lei de número 13.146/2015. Formar, capacitar e manter treinados os servidores públicos municipais que atuam prioritariamente no atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, qualificando todos os funcionários que prestem serviços de atendimento ao público. Ofertar curso de capacitação em língua brasileira de sinais, Libras, de forma planejada e integrada. Ofertar curso de capacitação básica de acessibilidade para profissionais que atuam no planejamento de obras
e transporte ou atendimento à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida que possa precisar de orientação ou encaminhamento técnico. Artigo 6º, planejamento e urbanização das vias, dos parques, dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma que sejam acessíveis conforme a legislação e as normas de acessibilidade vigentes. Artigo 7º, as vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços imobiliários urbanos, deverão ser adaptados obedecendo ordem de prioridade que vise maior eficiência das modificações, no sentido de promover a mais ampla acessibilidade. Artigo 8º, planejamento e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados, de uso comunitário e coletivo, nesses compreendidos das calçadas, os itinerários e as passagens de pedestres, bem como os percursos de entrada e saída de veículos e as escadas e rampas deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 9º, as calçadas se compõem de vias pavimentadas, seja por calçadas, afastamento ou similares, deverão ser pavimentados em conformidade com as normas de acessibilidade, ABNT e das leis municipais vigentes. Artigo 10º. Os banheiros de uso público existentes ou que vierem a ser construídos em parques, praças, jardins e espaços livres deverão ser acessíveis, conforme estabelecido na Lei Nacional de número 13.146/2015, no Decreto de número 5.296/2004, e devem atender a especificações das normas de acessibilidade da ABNT. Artigo 11. Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizados em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservados vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres devidamente sinalizados para veículos que transportem pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 12. Caberá ao município de Armação dos Búzios elaborar plano de rotas acessíveis, compatíveis com o plano diretor no qual está inserido, que disponham sobre os passeios públicos a serem implementados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade das pessoas em todas as rotas e vias existentes, inclusive aquelas que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos e órgãos públicos, entre outros, sempre que possível, de maneira integrada com o sistema de transporte coletivo de passageiros, observando, quando expresso, o artigo 41 da Lei Nacional de número 10.257/2001. Artigo 13. As calçadas deverão ser rebaixadas junto às transversais de pedestres, sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semáforo e sempre que houver foco de pedestres. Artigo 14. Todas as calçadas e passeios existentes, seja em frente à edificação de uso público, coletivo, comercial, industrial, residencial ou mesmo em terreno baldio, devem ser adaptados ou reformados de forma a atender às normas estabelecidas da ABNT. Artigo 15. Caberá ao município fiscalizar e garantir que o pavimento das calçadas e os passeios estejam sempre em condições perfeitas, de forma a manter a trafegabilidade de pedestres com segurança, independência e acessíveis em atendimento às normas de acessibilidade da ABNT, sem prejuízo da realização de campanhas esclarecedoras e informativas do termo genérico. Artigo 16. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida em todas as dependências de serviços, tendo como referências as normas de acessibilidade vigente. Parágrafo 1º. Deve ser criada, por decreto, uma comissão permanente de acessibilidade, composta por engenheiros e arquitetos, preferencialmente com conhecimento em acessibilidade de secretarias municipais da sociedade civil, de caráter consultivo e deliberativo, para estruturar o trabalho de vistorias, análise de projeto e coordenação das ações integradas relacionadas à acessibilidade arquitetônica das diversas secretarias da administração municipal. Parágrafo 2º. Para os fins dispostos do caput deste artigo, na construção e ampliação e reforma de edifícios públicos e privados destinados ao uso coletivo, deverão ser observados o mínimo dos seguintes requisitos de acessibilidade: nas áreas externas ou internas das edificações, destinados a garantir
e ao estacionamento de uso público deverão ser reservados vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres devidamente sinalizados para veículos que transportem pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No mínimo de um dos acessos que comunique horizontal ou verticalmente com todas as dependências de serviços de edifício entre si e com o exterior deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata essa lei. Nas construções, reformas, ampliações, edificações de uso público ou coletivo deverão dispor de banheiros acessíveis em todos os pavimentos. Artigo 17. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares reservarão no mínimo 2% da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeiras de rodas distribuídas pelo recinto em locais diversos de boa visibilidade próximos aos corredores devidamente sinalizados, evitando-se as áreas segregadas ao público e a obstrução das saídas em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Nas edificações previstas no caput, também obrigatória a destinação de 2% de assentos para acomodação de pessoas com deficiência visual ou de pessoas com mobilidade reduzida, inclusive obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, todas devidamente sinalizadas de acordo com as normas de acessibilidade da ABNT. No caso de comprovadamente não houver procura pelos assentos reservados e estabelecimentos, excepcionalmente ser ocupados por pessoas que não tenham deficiência ou mobilidade reduzida. Nas áreas de acesso aos artistas, tais como palco, coxias e camarins, todas devem ser acessíveis às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 18. As habilitações de interesse social, independente de fonte de recurso, deverão ser construídas atendendo os seguintes requisitos mínimos de acessibilidade. Todas as unidades habitacionais deverão permitir adaptações posteriores diferenciadas de acordo com as necessidades e deficiências dos beneficiários, conforme normas estabelecidas pela ABNT. Artigo 19. Caberá ao município de Armação dos Búzios garantir a implementação e execução dos serviços por seus próprios meios ou através de instituições parceiras dos programas, dos projetos e dos benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência, à sua família, sem prejuízo da garantia de segurança de renda, da acolhida, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária para a promoção de acesso ao direito e de plena participação social. Artigo 20. Na rede de ensino, sob responsabilidade do município de Armação dos Búzios, garantir em todas as unidades a acessibilidade arquitetônica das edificações e instalações, nos mobiliários, nos equipamentos, na comunicação, na informação, de acordo com as normas de acessibilidade da ABNT. Garantir a educação especial em todos os níveis, etapas e mobilidades contempladas pelo município, garantir atendimento às necessidades especiais educacionais dos alunos, público-alvo da educação especial, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, onde a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum. Promover a formação continuada de profissionais que atuam ou atuarão no atendimento educacional especializado e nas demais profissionais da educação para a inclusão escolar. Garantir atendimento educacional especializado contra turno, preferencialmente na unidade escolar ou em centros de atendimento. Artigo 21. O município de Armação dos Búzios deve garantir acessibilidade no transporte público municipal em qualquer nível ou modalidade, atendendo às normas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo único. O transporte de competência do município a que se refere o caput abrange transporte coletivo urbano, transporte escolar, táxi, freteamento, transporte marítimo, transporte turístico ou qualquer modalidade de concessão, permissão, autorização ou transporte prestado pelo próprio município. Artigo 23. Na área de transporte coletivo público, sob responsabilidade do município de Armação dos Búzios, cabe a este garantir sistemas de transporte coletivo acessíveis com todos os elementos concebidos, organizados, implementados e adaptados, segundo o conceito de desenho universal, garantido uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. Exigir que os terminais, estações, pontos de parada ou
ou veículos assegurem espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para uso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Supervisionar as instâncias públicas responsáveis pela sua gestão, a fim de garantir que sejam feitas fiscalizações, exigindo que os veículos tenham inspeção de acessibilidade na avaliação do cumprimento das normas em vigor. Artigo 23. O município de Armação dos Búzios deve manter um transporte complementar, tipo porta a porta ou similar, para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, impossibilitados de usar o transporte coletivo convencional, seja por questões relativas à sua deficiência ou por barreiras urbanísticas, garantindo-lhes os direitos de deslocamento em toda a área coberta pelo transporte coletivo municipal, de acordo com a criação da legislação municipal específica. Parágrafo 1º. A quantidade de veículos para atender ao sistema porta a porta deve ser ampliada sempre que a demanda assim exigir. Parágrafo 2º. Os operadores do sistema porta a porta devem garantir a capacitação e a qualificação dos profissionais que trabalhem nesses serviços para que prestem atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 24. O transporte individual por táxi sobre a delegação do município de Armação dos Búzios deve manter um percentual mínimo de 2% de veículos que preencham aos requisitos de acessibilidade para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. O percentual indicado no caput deverá ser avaliado e potencialmente modificado a cada 3 anos em face da demanda do serviço. Parágrafo 2º. O município poderá criar incentivo fiscal para veículos que disponibilizem condições de acessibilidade. Parágrafo 3º. As especificações técnicas deverão ser objeto de regulamentação através do ato próprio do órgão municipal de trânsito e transporte, tomando por base os itens de acessibilidade dos veículos. Parágrafo 4º. O município de Armação dos Búzios deve garantir programas de qualificação e capacitação dos operadores de transporte público que operem na frota acessível para que prestem atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida com conhecimento e segurança. Artigo 25. O município deve garantir acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida às instalações, eventos e atividades de cultura, esporte, lazer ou turismo em suas diversas modalidades. Artigo 23. O município de Armação dos Búzios cabe garantir e incentivar a participação de pessoas com deficiência em atividades culturais da seguinte forma: exigir que os eventos e atividades culturais promovidas, financiadas, apoiadas ou que necessitem de permissão, autorização ou habilitação do município, atendo às exigências da acessibilidade estabelecida pela Lei Nacional de número 13.146 de 2015 e pelo Decreto de número 5.296/2004 da Convenção da ONU e pelas normas de acessibilidade da BNT, possibilitando igualdade de oportunidade e participação nesses eventos por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Os eventos e atividades culturais promovidas, financiadas ou apoiadas pelo município de Armação dos Búzios devem dispor de intérpretes de língua brasileira e sinais de Libras para atender ao direito de participação e igualdade em condições da pessoa com deficiência auditiva. Artigo 27. O município de Armação dos Búzios cabe garantir e incentivar a participação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em atividades esportivas da seguinte forma: assegurar a acessibilidade para tais atividades esportivas de lazer, promover a capacitação de pessoas que atuam na área de esporte e lazer, promover, fomentar e apoiar a realização de eventos eventos desportivos de inclusão, inserir na agenda de eventos esportivos municipais a previsão de oferta de atividades para desportivas e inclusivas. Artigo 28. O município de Armação dos Búzios cabe garantir e incentivar a participação de pessoas com deficiência em atividades de turismo da seguinte forma: exigir acessibilidade de bens culturais, equipamentos atrativos e serviços turísticos do município, sensibilizar e disseminar as orientações acerca da acessibilidade, bem como o atendimento da pessoa com deficiência em atividade turística nos equipamentos e atrativos turísticos, garantir a acessibilidade de atividades turísticas promovidas, financiadas ou apoiadas pelo município, articular parcerias entre poder público, iniciativa privada e organizações sociais, no sentido de promover a participação e integração da pessoa com deficiência nas atividades turísticas. Artigo 29. O município deve garantir acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública, na rede mundial de computadores, internet,
para o uso de pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis, atendendo ao projeto brasileiro de inclusão digital para as pessoas com deficiência. Parágrafo 1º. Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas com deficiência conterão um símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores e internet a ser adotado nas atividades. Artigo 30. Para a garantia do acesso ao trabalho e ao emprego da pessoa com deficiência, o município de Armação dos Búzios garantirá todas as iniciativas para proporcionar igualdade de oportunidades, bem como a eliminação de barreiras que dificultem o acesso ao trabalho e ao ensino profissionalizante, devendo especialmente garantir o acesso ao trabalho e emprego por meio do sistema de cadastro de transporte acessível, propiciar como oportunidade para as pessoas com deficiência cursos de qualificação profissional por meio de parcerias com instituições públicas ou privadas, assegurar a efetiva participação da pessoa com deficiência nos concursos públicos municipais, reservando percentual para os cargos em comissão, garantir gerenciamento do banco de dados de candidatos, pessoas com deficiência através do Sistema Nacional de Emprego, SINE, buscando transversalidade e integração entre os bancos de dados já existentes. Artigo 31. Na área da saúde, tanto a atenção primária, na atenção secundária, quanto na alta complexidade, em qualquer unidade de atendimento, seja clínico, de consultas ou de qualquer outra modalidade, sob responsabilidade do município de Armação dos Búzios, este deve garantir que haja ligação por rotas acessíveis de unidades de saúde até os pontos de ônibus de transporte coletivo municipal mais próximos. As edificações e instalações sejam planejadas, projetadas, construídas ou adaptadas ou mobiliadas, atendendo às normas de acessibilidade vigentes. Artigo 32. A atenção básica de saúde, por sua função voltada a responder de forma regionalizada, continuada e assistencializada a uma maior parte da necessidade de saúde da população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção de indivíduos de comunidade, tem por fundamental no atendimento das peculiaridades individuais da saúde do cidadão. Por este motivo, sua atividade nas questões de acessibilidade merece uma atenção especial e diferenciada, além de condições gerais, devendo o município garantir nas unidades de atendimento básico de saúde as pessoas com deficiência tenham atendimento prioritário, conforme regulamentado pela Lei de número 10.048 de 2000. Artigo 33. Como a atenção secundária, a saúde se caracteriza por atendimentos especializados para a demanda de atenção à saúde de média complexidade, é necessário atendimento das patologias e situações de saúde que causam deficiências e suas especialidades. Artigo 34. A atenção secundária de saúde, além das condições gerais, o município de Armação dos Búzios deve garantir a adaptação de equipamentos e serviços para garantir a promoção humanizada ao atendimento voltado às pessoas com deficiência, atendimento prioritário nas unidades secundárias de saúde dentro da seleção das prioridades das urgências e emergências dos portadores de deficiência, conforme regulamentado pela Lei Nacional de número 10.048 de 2000. Artigo 35. Como o atendimento de alta complexidade objetivo é propiciar à população acesso a serviços qualificados, entregando aos demais níveis de atendimento à saúde, nas questões relativas à acessibilidade, além de condições gerais, o município de Armação dos Búzios deve garantir nas unidades de atendimento de alta complexidade, dentro da seleção de prioridades das urgências e emergências, as pessoas com deficiência tenham prioridade, conforme regulamentado pela Lei 10.048 de 2000. Pacientes com deficiência em casos de internação possam optar por acompanhante de sua confiança. Artigo 36. Essa lei será regulamentada por decreto no que couber, no prazo de 90 dias de início da sua vigência. Artigo 37. Esta lei será revisada e alterada no prazo de 7 anos a contar do início de sua vigência. Artigo 38. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa: a Lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, define
desenho universal como concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. No Brasil, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que representa 23,9% da população, segundo dados do Censo IBGE 2010. Os idosos somam 20,5 milhões, ou seja, 10,8%. A projeção para 2030 é de que 40,5 milhões de pessoas idosas ou 18,7% da população, uma taxa de crescimento anual de 3,75%, enquanto a população total crescerá somente 0,57%. Buscamos, com essa propositura, estimar ações por parte do poder público no que tange às pessoas com deficiência. Desejamos que as mesmas possam usufruir de forma igualitária de toda e qualquer avanço social rumo a uma sociedade mais justa. Para que haja uma sociedade mais justa, é preciso integrar necessidades e anseios de todos, sem distinção. Portanto, isso inclui dizer atender às necessidades e anseios de todos, sem distinção, sem necessidades e as expectativas de diversos segmentos de portadores com deficiência, seja ele deficiente auditivo, físico e visual, visando sanar essa lacuna que apresenta o projeto de lei em comento, a qual dispõe sobre garantia de acessibilidade nos cemitérios públicos e privados do município. Nosso dever está em contribuir para a inclusão de pessoas que estão impedidas de integrar a sociedade, além de viabilizar a participação social e o acesso aos bens e serviços de maior gama possível dos munícipes. A inclusão social exige ser um dos guias da gestão pública. Acreditamos absolutamente que a inclusão social tem a função primária de oferecer a todas as pessoas as mesmas oportunidades. Estas, por sua vez, exigem condições específicas para o pleno exercício da cidadania. Acreditamos que a vida deve ser vivida no mais independente possível, com inclusão social e plena conquista da cidadania pela pessoa com deficiência. São metas prioritárias e permanentes das quais o poder público não pode se furtar. É igualmente estratégico propagar cultura de inclusão que permita mover a sociedade no caminho de alternativas políticas inovadoras e eficazes. A propositura tem o objetivo de, além de oferecer proteção, assegurar o gozo de pleno e igualitário de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais também por partes. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2018, vereador autor João Carlos Alves de Souza. Perdão, João Carlos Souza dos Anjos. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Miguel Pereira. Está registrado. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Búzios, Gabinete Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, projeto de emenda aditiva de número 2/2018. A Câmara Municipal de Amação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve, artigo 1º, fica alterado o artigo 8º do projeto de lei de número 65/2018, LOA, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 8º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal proceder à abertura de créditos adicionais suplementares dentro do orçamento anual 2019 até o limite de 10%, na forma dos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei de número 4.320, 17 de março de 1964, e suas alterações. Parágrafo único. As suplementações que ocorrerem com recursos oriundos de fundos municipais terão que estar acompanhadas de pareceres de seus respectivos conselhos. Artigo 2º. Essa emenda se incorporará um projeto de lei de número 75/2018 na data de sua publicação justificativa. O município passa por uma crise político-administrativa no Poder Executivo. O prefeito em exercício governa sobre 4 liminares.
já esteve afastado por mais de 60 dias e no período que presenciamos foi uma guerra de vaidade entre o prefeito e o vice-prefeito e o município não pode ficar refém dessa guerra de egos. Por esse motivo, apresento essa modificação do projeto de lei orçamentária anual LOA 2019, adequando na forma que a Câmara Municipal, como órgão fiscalizador, possa cumprir o seu papel, permitindo um maior controle do orçamento público que deve ser fiscalizado por essa Casa de Leis. Diante do exposto, conclamo aos nobres edis a aprovação da emenda proposta à Sala das Sessões, 26 de novembro de 2018, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do vereador Valmir Martins de Carvalho, indicação de número 132/2018, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que sejam colocados enfeites de Natal no âmbito do município da cidade de Armação dos Búzios, judicativos enfeites de Natal também fazem parte da atração turística, trazendo mais beleza e iluminação para a nossa cidade. Os enfeites da iluminação natalina despertam o espírito natalino nas famílias buzianas e nos nossos visitantes. Pelo exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da presente indicação, Sala de Sessões, 21 de novembro de 2018, vereador autor Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Valmir Nobre. Está registrado. Encaminhe o projeto de lei 87 de 2018 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e o projeto de emenda aditiva número 2 de 2018. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Quero aqui desejar meu boa noite ao senhor presidente, aos nobres colegas, aos funcionários da casa, à assistência presente. O pessoal do Bugre, que está aqui, do Bugre, não é isso? Bom, tem um pessoal ali que eu não enxergo daqui não, tá, gente? Eu só consigo ver as roupas, Até falei, será que é o Coronel Lima que passou por aqui? Então não dá para saber se é o Coronel Lima. Se for, seja bem-vindo. Mas vocês são da Aeronáutica? Polícia Militar. Dá aí um closezinho, um close. Como é que é? Close. Close já errou de roupa, Dá um flash aí para todo mundo de casa ver que a Polícia Militar está nos prestigiando, nessa noite. Bom, gente, eu estou aqui propondo uma emenda modificativa no orçamento que chegou a essa casa. O prefeito, mais uma vez, está pedindo um cheque em branco, 100%. Mas eu acredito que essa Câmara, pelo discurso da semana passada, o discurso do seu Miguel, o discurso do Dom, não lembro aqui se Joyce discursou, mas todo mundo falando que a Câmara... são 3 poderes, mas 3 poderes harmônicos e separados, e todo mundo falando sobre o bem-estar da cidade. Então, eu acredito que esse ano vai ser diferente. Que esse ano, a minha emenda, que vai ser a nossa emenda, vai passar. E nós não vamos dar um cheque em branco para o prefeito, e sim o que eu estou propondo aqui, 10%. Por que eu estou falando isso? Como eu venho dizendo sempre,
esta casa, ela precisa assumir as suas responsabilidades, né? Precisamos deixar os discursos evasivos e partirmos para a ação. O povo buziano continua sofrendo com essa insegurança política. Não sabe quem vai ser o prefeito de amanhã. E o que mais se ouve? Nós estamos com um prefeito que está com 4 liminares na cadeira. E não é de graça. Porque o povo tem mania de falar que o político é corrupto. Mas, para mim, não existe poder mais corrupto que o poder judiciário. E, inclusive, os desembargadores que dão a liminar para o prefeito, eu queria que eles andassem comigo na nossa cidade, principalmente no nosso hospital. Porque eu estava mostrando ali para o vereador Dida, uma senhora que foi internada hoje, não tinha lençol, feridas enormes. E a família foi em casa buscar lençol. Na minha rua, eu faço stand-up quando chove. Então, como que nós, vereadores, vamos dar 100% para o prefeito? Se ele está na cadeira por liminar 4, bateu o recorde. Tá certo? André caiu, começa o desespero na cidade. Henrique assumiu, aí faz a limpa. Manda todo o pessoal do André embora. André voltou, manda todo o pessoal do Henrique embora. A máquina não anda, tá certo? Vai cair a chapa. Aí tem um pessoal de outro candidato a prefeito que fica ali embaixo, do grileiro, que fica assim, ó, vai ter outra eleição. Tá certo? O pessoal do Salgadinho. Vai ter outra eleição. Ó, 50% de chance de ter outra eleição. Olha como que está vivendo o povo de Búzios. Essa é a realidade da política da nossa cidade e está causando um dano irreparável para a população. Principalmente para os empresários e investidores que querem investir na nossa cidade, mas como é que vai investir? O cara conversa com o Henrique, que é prefeito. Henrique, não, está aqui o aval. Vou assinar aqui. Daqui a pouco o Henrique cai. André, não, você não entra não. Então é isso, essa dúvida que paira na nossa cidade. Por isso esta casa tem o dever e a obrigação de proteger os moradores, senhor presidente, os nossos munícipes. É a forma correta, é simplesmente cumprir com nossas obrigações, que é fiscalizar o dinheiro público. Está aí o rombo de 87 milhões, o Kleber está vindo para cá para explicar, né, senhor presidente? Existem empresas, né, que foram pagas sem empenho, sem dotação. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças fiscalizar o governo, não. É só a gente querer. E hoje, senhor presidente, eu estive no Lídia Sherman. Pode lá ver, senhor presidente. Forraram todas as salas, trocaram os vidros quebrados, a praça foi terminada. Por quê? Porque eu estive lá, porque eu denunciei no Ministério Público, porque eu botei no Face, o povo compartilhou. O prefeito foi lá e fez. Porque estava ali, o vereador é para isso, para fiscalizar, para denunciar. Bom, eu não estou aqui, eu sou da paz. Eu sou da paz. Eu não estou aqui propondo nenhum complô ou dificultar os executivos. Só não posso compactuar com essa guerra de vaidades e comprometer mais ainda o orçamento público. Falta. Búzios tem um orçamento de 5 milhões por mês de royalties. Gente, não é 5 mil, não. Não é 500 mil, não, gente. São 5 milhões de reais. E sabe o que falta, senhor presidente? Falta remédio, falta merenda. E merenda de qualidade na escola, com orçamento de 5 milhões por mês. Falta emprego. Búzios hoje tem o maior índice de desempregado. E o maior índice de criminalidade. Falta lençol. Gente, falta lençol no hospital. Lençol. Estava aqui mostrando para o vereador Dida. Lençol. E tem mais. Como que falta lençol
e terceirizaram para lavar o lençol. E compraram uma lavanderia de 400 mil que já não vale mais nada e que está no sol. Coisa de doido, né? Então, esta casa, ela tem sua parcela de culpa. Aliás, para mim, a Casa Legislativa é a culpada de tudo. Porque eu sempre falo aqui, quem tem a caneta somos nós. Né? Então, não vamos, né, nos omitir das nossas responsabilidades, não. Esse é o momento. O Executivo está aqui, pedindo aqui 100% de remanejamento, para fazer o que bem entender. Esta casa é que vai dizer se em 2019... Esta casa, presta atenção, esta casa é que vai dizer se em 2019, senhor presidente, os buzianos terão saúde, educação, emprego, segurança, saneamento e o cabide de emprego que eu quero. Não é, vereadora? A senhora quer um cabide de emprego? Quero. No turismo. Porque você vai lá para Gramados, não é a prefeitura que é cabide de emprego, é o turismo. Em Gramado, a polícia não tem trabalho. Porque não tem ladrão. Tem ladrão lá não, gente. Você pode deixar o celular jogado, ninguém rouba. E é isso. Cara, eu fico pensando, como que pode Gramados, que só tem jardins e montanhas, hoje ser uma das cidades mais visitadas do país. E nós, que temos as melhores praias, a cada ano nós vamos caindo no ranking de visita. Não existe isso, gente. Bom, somos nós, os vereadores, que escolheremos uma gestão de responsabilidade, com a saúde, educação de qualidade, com o comércio gerando emprego e renda, e deixar a cidade padecer nessa política arcaica de troca de favores. Toma lá, dá cá. O povo precisa entender que, se nada mudar no próximo exercício, esta casa, a culpa não será do Executivo, mas vai ser dessa casa no que ela for dar para o prefeito de orçamento. Também estou propondo, eu estou dizendo o seguinte, é que a Câmara que decide o futuro da nossa cidade, é a Câmara que vai decidir o futuro de Búzios para o ano 2019, senhor presidente. Também estou propondo aqui que todas as suplementações feitas com verbas oriundas dos fundos venham com o parecer dos seus respectivos conselhos. Os conselhos são canais de fiscalização e elo entre a população e o executivo. E todos têm responsabilidades, principalmente o Conselho da Saúde. O executivo precisa dar melhores condições para os conselheiros desempenhar suas funções. Então, eu vi aqui no orçamento do ano 2019, que está nessa casa, uma previsão de R$40 mil para a manutenção do Conselho de Saúde. Isso é irrisório. Nós estamos lidando com saúde não se brinca. E vou fazer uma emenda para aumentar esse valor. Muitos reclamam da falta da estrutura, que nem carro tem para fiscalizar. Então, esta casa não pode mais, uma vez, dar um cheque em branco para o prefeito. Por isso, senhor presidente, eu estou aqui propondo de nós darmos para o prefeito 10%. Porque agora, no mês de janeiro, Henrique Gomes está de volta. Ele ia voltar agora em dezembro, mas por causa aí do recesso judiciário, o Henrique vai voltar. Henrique Gomes, eu estou falando aqui 100%, do mesmo jeito, vereador Dom, o senhor pode aqui me desmentir, que eu cheguei para o senhor falou mentira. Falei, André, volta. Ele falou mentira, falei, volta semana, dei até a data. É verdade? Então, estou afirmando aqui que Henrique Gomes volta. Está para voltar agora em dezembro, mas segundo o recesso aí, volta em janeiro. Só sei o seguinte, que o ex-vereador Lohan, que agora é chefe de gabinete, de uma coisa eu tenho certeza, vai virar estrogonofe do Henrique Gomes, porque ele vai picar ele todinho.
vai virar estrogonofe. Então é isso que está acontecendo na cidade. Uma cidade que está sob liminar. Aí a gente vai dar 100% para o prefeito, a gente não sabe nem quem é o prefeito. Se é André ou se é Henrique. Deveria chamar doutor André Henrique Granado. Porque um entra, tira o pessoal do outro, o outro entra, tira o pessoal do outro. Então, estou avisando aqui o povo que Henrique Gomes está de volta, agora em janeiro, e que Lohan vai virar estrogonofe. Aqui essa é a vereadora Gladys, para aqueles que não conhecem meu nome. Questão de ordem, senhor presidente. Convoca o vereador Questão João de ordem, Carlos senhor Souza presidente. dos Anjos para uso da Questão de tribuna. ordem. Tempo regimental, 15 minutos. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Está registrado, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência presente, internautas, meu cordial boa noite. Senhor presidente, faço uso dessa tribuna nesta noite para falar a respeito de uma PL que estamos propondo hoje, em conformidade com a Lei Federal 13.146/2015 e Decreto número 5.296/2004, que é sobre a política municipal de acessibilidade. Haja vista que vivemos numa cidade onde, senhor presidente, vou começar a falar pela nossa casa, um cadeirante, um deficiente físico não pode assistir à sessão, não pode adentrar ao plenário desta casa. Falamos também, estendemos isso por toda a cidade. Tiver a cidade de Búzios, a questão da acessibilidade é muito difícil. E a gente vê que não há uma inclusão dos deficientes físicos, visuais, dentro da sociedade. Pelo contrário, eu vejo isso e tenho como uma exclusão. E hoje eu estou propondo aqui, senhor presidente, que a gente possa aprovar, vai ser encaminhado para a comissão, o CCJ, o presidente Nobre está aqui, que analise com carinho a respeito disso aí, porque a gente andando pela cidade, a gente vê a questão das calçadas, isso já vem de longa data, né? Não é uma questão de agora. A gente vê a questão das calçadas, a acessibilidade, a gente vai assim, tipo na secretaria onde eu estava secretário, que é a Secretaria de Segurança Pública, a subida, senhor presidente, é uma escada. Então, o cadeirante ali tem muita dificuldade. Várias vezes eu já tive que atender por 2 ou 3 vezes ao lado de fora da secretaria. E eu não acho justo. O que nós precisamos é incluir essas pessoas dentro da sociedade para que elas possam ter seus direitos, né, de adentrar o prédio público, de poder andar nas calçadas da cidade, de chegar e se hospedar nos hotéis, no comércio da cidade, onde ela possa adentrar e ser feliz naquele momento ali. A gente vê que nós temos mais de 3, 5 mil leitos na cidade. Eu não sei se chegamos ao número de 100 leitos na cidade que tenha acessibilidade para as pessoas, para o deficiente. Então, estou propondo hoje aqui, gostaria que vossas excelências analisassem com carinho. Presidente da CCJ, analise com carinho isso aí. Isso é importante. Isso a gente está vendo a questão, visando a questão da coletividade e dessas pessoas que elas têm quase que o seu direito cerceado de ir e vir na cidade. Uma questão que é inconstitucional, tanto é que existe a Lei Federal 13.146 e o Decreto 5.296. Então, gostaria aqui de propor, quando essa matéria vier a plenário para votação, que sair da comissão, aí a gente vai fazer uma explanação melhor sobre o que ela abrange, né? São 38 artigos aqui, e gostaria de pedir a esta casa, aos nobres pares, que olhasse com carinho, porque nós estamos falando de um público de pessoas que são quase excluídas da sociedade. Então, façamos uma reflexão, vamos analisar essa matéria e vamos trazer a plenária. E eu, com certeza, tenho certeza que quando vocês conseguirem enxergar a constitucionalidade do projeto e ver o que abrange essa questão da acessibilidade dos deficientes visual, físico, Vossas Excelências vão votar aqui por unanimidade. Tenho certeza disso, quando eu vejo que o projeto é bom, independente de quem está indicando, quem está fazendo a indicação aqui nessa casa, a gente vai lá e vota. Sempre falando que não vou votar naquilo que eu achar que não for conveniente para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Deus nos abençoe.
Em votação, autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Em votação, a indicação número 132 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Mais uma vez, o meu boa noite. Bom, como eu estava dizendo da Câmara, que nós somos responsáveis pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem na nossa cidade. Por exemplo, a Câmara, a Câmara teve orçamento, né, desse ano, de 2018, né, e no orçamento estava vereador Dom, estava lá o dinheiro para acessibilidade nas praias da João Fernandinho, João Fernandes, Jeribá, quase em todas as praias. No orçamento desse ano, estava a construção do ponto para guardar os táxi náutico. A guarita ali bonita, com gravatais, né? Para não perder o estilo de Búzios. No orçamento desse ano, estavam as reformas das nossas escolas. No orçamento desse ano, estavam várias ruas de Zé Gonçalves. Mas o prefeito mandou para cá, tanto o prefeito Henrique Gomes, como o prefeito André. É coisa de doido, né? Eles mandaram para cá o quê? Que a cidade estava suja e que eles precisariam do dinheiro para pagar as empresas de lixo, de varrição, e tinha que tirar o dinheiro da onde? Das ruas que iam ser calçadas, das escolas que iam ser reformadas, do abrigo do táxi náutico, do abrigo do taxista de Manguinhos, e colocaram 9.800.000 na capina e na varrição. Agora, eu estou a fim de gastar. Eu dou um prêmio, tá certo? Para o morador me provar que o bairro dele está limpo. Quem limpou meu bairro fui eu há 8 meses atrás. Eu ia gravar hoje até um vídeo, eu ia me esconder atrás da mata e ia fazer uma... Quem me achar aqui, eu te dou um almoço, uma banana lunch. De tanto mato que está a minha rua. Lixo à vontade. Tá certo? Então, o que aconteceu, senhor presidente? A Câmara, a maioria, votaram para retirar 9.800.000 para a capina e varrição. Agora eu pergunto a vocês que estão nos assistindo, o seu bairro está limpo? O seu bairro está iluminado? Colocaram na sua rua uma lixeira padronizada? Porque um bom prefeito, além dele limpar seu bairro, ele pega os bairros mais desfavorecidos e coloca ali uma lixeira padronizada para cada um.
Ele vai ali, os animais da nossa cidade são castrados, porque existe um projeto de lei onde o prefeito pode até ser preso, porque ele não está cumprindo, que é para cuidar dos nossos animais que estão abandonados. Aí eu pergunto, se ele não cuida do hospital, que não tem lençol nem remédio, imagina dos cachorrinhos. Então, senhor presidente, é isso que eu estou falando. Nós temos a caneta. Nós temos a caneta. Somos nós que decidimos, senhor vereador, se vai fazer a rampa. Porque o orçamento está aqui. O senhor tem que colocar ali e a Câmara não tem que tirar, não. Porque hoje, quando que eu vou para Manguinhos, que está chovendo, eu falei, caramba, não foi eu não, mas foi os outros. Os vereadores que tiraram ali o abrigo dos taxistas. Quando eu vou para a praia e vejo um cadeirante, falo, caramba, os vereadores, eu não. Porque eu não votei, nem eu, nem o senhor presidente. Tá certo? Então, o povo tem que saber aprender a cobrar dos seus vereadores, de fiscalizar os seus vereadores. O prefeito é ladrão. Assim que o povo fala, mas o prefeito é ladrão, mas quem dá a caneta é quem? Somos nós. O orçamento está aqui. A gente que vai decidir se a educação vai estar 100%, se o seu projeto vai ser feito, se o projeto do Nilton, da praça do Paulo Freire vai ser feita, se minha rua vai ser calçada, se vamos ter eventos culturais, se vamos ter calendários para o ano todo. Nós é que vamos decidir se na mesa do buziano vai ter carne ou vai ter ovo. Porque se não tem emprego, vai ter que comprar uma galinha e criar para ela botar ovo. Tá certo? Então a Câmara tirou 9.800.000 para encerrar, senhor presidente. Cadê os 9.800.000? Eu falo pelo meu bairro. Eu falo pelo bairro da Bahia Formosa. Eu falo pelo Zé Gonçalves. Eu falo pelas Sembraças. Eu falo por Jeribá. Não tem um bairro hoje que você pode dar nota 10. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e assistência. A gente, naquele momento, voltando, remetendo aqui, já que a discussão entrou um pouquinho nessa questão do orçamento, mas uma coisa a gente tem que ratificar aqui, a gente tem que esclarecer. O posicionamento nosso na época, pelo menos o meu, quando no orçamento, fizemos várias emendas. Todos os vereadores, ao longo de anos, e ao terceiro mandato que estou, várias emendas nós fizemos. Eu tenho muito orgulho, vereador Miguel, por exemplo, dizer que eu fiz a emenda da quadra da Bahia Formosa. E hoje aquela quadra está lá. E também fiz uma indicação para o posto de saúde da Bahia Formosa, que vai sair daquele postinho, aquele prédio que era alugado, e agora é um novo posto entregue, tão bom quanto o prédio do posto de José Gonçalves. Nós estivemos lá, todos os vereadores, visitando as obras, e nós vimos a qualidade da obra. Eu tenho orgulho de dizer, por exemplo, senhor presidente, que eu fiz emenda, e por indicação, em 2014, e a rua, que ela é ali, paralela à rua, à Igreja Assembleia de Deus do bairro da Bahia Formosa, vereadores, foi calçada. Os moradores realmente passavam ali, quando chovia, era um problema. Então, ao longo desses anos, nós colocamos emendas, recebemos aqui associações de moradores, numa discussão muito transparente, embora eu sempre tenha dito que orçamento participativo, a discussão é no gabinete do prefeito. E no ano passado, nós fizemos essas emendas. Nós tivemos vereadores que não puderam propor emenda. A vereadora Gladys mesmo foi uma que não pôde propor emenda, não estava aqui presente na discussão do orçamento, na questão dela do problema de saúde, não estava aqui para discutir, e a gente encaminhou. O vereador Dom também não pôde estar. Agora, tem que ficar uma coisa bem clara, que naquele momento, o que foi colocado para nós, dentro de uma situação em xeque, era a questão dos serviços pararem.
veio um orçamento para cada secretaria, e aí é onde os secretários e o prefeito precisam discutir para que os valores sejam fechados redondos e atendam às secretarias. Antigamente, a pasta da Secretaria de Serviços Públicos era de 24 milhões. Aí, vereador Dom, veio para cá 13. Por quê? Diminuiu assim drasticamente com a manutenção de limpeza da cidade? Por quê? E aí, quando veio para cá, de certa maneira, não contemplaram aquela verba que atenderia a toda a prestação de serviço. Nós fizemos emendas essas tiradas de secretarias. O vereador só pode fazer emenda quando ele tira de algum lugar. Nós tiramos de programas, e a gente nunca tira de educação, nunca tira de saúde, mas para atender outras emendas, tiramos de algum lugar. Inclusive de obras. Para atender, inclusive, rubricamos. Fato é que, quando a secretaria veio com corte pela metade, nós tivemos um problema. Vai parar tudo. O lixo vai estar por aí. Não vai ter mais caminhão, não vai ter mais coleta, não vai ter mais nada. A cidade vai virar um caos e os serviços vão parar. Então, que isso fique bem claro para a população, que naquele momento nós votamos, veio para a Câmara um orçamento com um corte de 50% da Secretaria de Serviços Públicos. Nós fizemos emendas, sim, que é o recurso que cabe ao vereador. E aí, nós chegamos aí, meados desse ano, com um problema crucial para tudo. Não tem mais coleta de caminhão. Não tem mais varrição. A cidade ia virar um caos. A gente tem problemas pontuais em certos bairros que virou realmente o despejo de lixo. O canto esquerdo de Jeribá é um. Vereador Miguel, que já foi secretário de Serviços Públicos, sabe. Aquele lixo ali, vereador Miguel, do canto esquerdo, tem que ser tirado de pelo menos de 2 em 2 dias. Porque vem todo mundo, joga ali, e quando tem alta temporada ou feriado prolongado, aquilo duplica, triplica. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de falar dessa questão. E o secretário, ex-chefe de gabinete, o Robson, ele vai ter que provar esses 87 milhões. Ele vai ter que provar. Porque ele foi dessas pessoas que nos chamou e disse assim, isso aí é um problema que vem desde o governo Mirinho. Era para pagamento de folha. Porém, quem fez a auditoria foi a gestão do governo André. A auditoria começou em março. E ele falou isso aqui dentro da sala de comissões para nós, vereadores. Eu, vereadora Gladys, vereador Miguel, vereador Nobre, eu não lembro se estava. E nós concordamos, baseado em todo aquele material que ele tinha de protocolo, incluindo a entrega de uma entrada ou de um encaminhamento de uma auditoria ao TCE. Então, que ele venha dizer isso, porque ele falou isso para nós lá dentro. Tem nada que esconder. Concluir, vereador. Para concluir, o que ficou feio é querer dizer que nós sabíamos de alguma coisa e ele estava lá há 52 dias. O que ficou feio é dizer na mídia que foi rombo e lá na sala dizer para a gente que não foi rombo, que foi para a folha de pagamento. Obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Valmir Martins de Carvalho para o uso da tribuna. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, famílias, internautas que estão nos assistindo, um especial boa noite para todos. Senhor presidente, eu não iria nem usar a tribuna porque Joyce já falou o que eu queria. Muito bem colocado, Joyce, suas palavras. Parabéns, porque realmente foi assim mesmo. Nós decidimos fazer emendas por nossa conta. E eu espero que os vereadores, a hora que eu marcar a próxima reunião para começar a discutir o orçamento, esteja aqui para poder falar o que tem de falar, resolver o que tem de resolver, fazer a emenda que tiver de fazer, discutir. E nós vamos discutir isso lá dentro, na sala das comissões, entre nós, vereadores. Nós não precisamos vir para aqui, para a tribuna, para dizer para o povo que nós resolvemos fazer emenda para a rua de Zé Gonçalves, para a rua na Rasa, para o colégio e tal, para a reforma. E nós não precisamos. Nós fizemos emendas e essa emenda é o vereador que faz. O prefeito
vai fazer o trabalho dele. Sobrou dinheiro, ele vai, é o que Jorge falou, ele vai atender as emendas. Não sobrou, faltou, há muita inadimplência na cidade. É o que a vereadora Grade falou. Não tem emprego, muita gente desempregada, muita gente não está podendo pagar suas dívidas. Então, aí, como a inadimplência bate no cofre público, falta o dinheiro. O executivo é obrigado a recorrer a quem? Aos vereadores que fizeram as emendas, e, não vou atender você, não vou atender você, não vou atender você, porque se eu atender eu não vou pagar o trabalho que já foi feito. Tem 2 meses aí de caminhão, tem isso, tem aquilo para pagar, e vai parar tudo. E nós, em conformidade, os vereadores com ele, chegamos à conclusão que realmente precisava, naquele momento, de pagar. E pagamos. E pagou, não deve nada a ninguém. Graças a Deus, o município de Armação de Esbuzos, a cidade não está esse horror todo que todo mundo fala aí, que muita gente fala, que a cidade está imunda, está suja. O bairro José Gonçalves, a rua do José Gonçalves está sempre limpinha, sempre varrida, pode ir lá e olhar. Tem ruas, primas, sobrinhas, que realmente está precisando de trabalho. Precisa trabalhar mais lá. Agora, a principal está bonitinha. O bairro José Gonçalves nunca teve um carinho, uma atenção como está tendo agora. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, para os senhores, todos que estão assistindo em casa. O prefeito pode ter lá o defeito dele, mas ele faz o trabalho dele. Ele não é candidato em 2020, mas ele está trabalhando. Agora mesmo ele inaugurou a quadra da Lídia Serma, fez uma reforma boa lá. Tem uma boa notícia que já vai inaugurar o PIA para poder aumentar a arrecadação para os cofres públicos. Então ele está pensando no melhor. Agora, pensar no pior, quanto pior, melhor, aí o nosso município só vai andar para trás mesmo. Nós, vereadores, estamos aqui para ajudar o executivo. Nós temos que ajudar ele, sim. E ajudando o executivo a arrecadar, quanto mais arrecadar, melhor para a cidade, é melhor para o povo, é melhor para a população buziana. Ele sai daqui várias e várias vezes, vai para Brasília buscar emenda. Para quê? Para fazer um colégio que está fazendo grande na Sem Braça, ao lado da quadra, que já teve 3 empresas que entrou lá e depois que deu o orçamento delas, que eles fizeram as estações, desistiu, saíram. A creche da Rasa está quase pronta para inaugurar. Então, tem trabalho na cidade. A cidade estão preparando a cidade para o verão. Não está tão ruim assim, não. Até porque a nossa cidade é maravilhosa, tem as suas belezas naturais que Deus deixou para nós. E nós temos que conservar. O royalty vai melhorar? Se Deus quiser, a hora que o royalty melhorar, aí vai melhorar mais ainda a cidade. Agora, temos outros problemas para nós ver. A população sofre de outros lados. Como, por exemplo, o nosso taxista, o Uber está invadindo, os piratas de fora estão vindo para cá, os donos de bug têm aí os seus problemas que Jorge está acompanhando de perto. Esse nós temos que reunir, dar as mãos e resolver. Ir lá no executivo, pedir a ele para poder ele ver o lado do povo que está precisando. Nós não podemos também dizer que esse povo aí é dono de empresa, são empresários, não vamos fazer nada. Não, nós temos que unir, irmão, e ir lá ajudar eles. Temos que sempre estar unido, reunindo, para ver o que é melhor para o povo. Não interessa se é André, se é Henrique, se é João, se é José, que esteja na cadeira do executivo. O que importa é que ele tem que dar as mãos e atender o vereador, e a hora que o senhor está sempre lá, a senhora também, a hora que a senhora quiser ir lá, reunir com ele, vai estar de braço aberto para receber vocês, se vocês vão reivindicar o que o senhor quiser. Assim como ele recebe, eu, Joyce, recebe todo mundo, e nós sempre discutimos os problemas da cidade. Então, estamos de braços abertos, para a hora que os senhores quiserem ir lá com a gente marca com ele, e nós vamos lá para conversar, para ver o que é melhor para a cidade, para o povo. Não é para mim, quanto melhor para mim, melhor para a cidade, claro, é isso que eu quero, não é quanto pior, melhor, não é isso que eu quero. Eu moro aqui há 40 anos, tenho meus filhos, meus netos aqui, e eu quero o bem-estar da cidade. Agora, conto com os senhores, lógico, vereadores, para que possam nos ajudar a dar as mãos. Não podemos vir para aqui e dizer, o vereador fez emenda, depois tirou. A rua está suja porque o vereador tirou a emenda. O colégio não fez com os vereadores. Não tinha que pagar, estava devendo. Então, esse é o dever do vereador. Ele faz a emenda, depois ele pode chegar junto com o executivo, numa boa conversa, ele vai explicar tudo direitinho, por que está assim e por que ele está precisando desse dinheiro. Agora, estamos preparados para o ano que vem?
Nós estamos preparados para as emendas? Estamos. Tá, já pensou na emenda de cada um? Faz as emendas e vamos sentar lá e vamos discutir as emendas. Precisamos de fazer isso. E eu vou marcar, senhor presidente. Já, agora no começo de dezembro, a primeira reunião, e eu conto com a sua presidência na reunião para nós falar do orçamento do ano que vem. Muito obrigado, uma boa noite. Não havendo mais nada tratado, o expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.